Bom dia, amigos do grupo. Estamos aqui novamente para uma abertura de mercado, né? Estamos com o índice futuro aberto aqui. Como a gente já havia projetado, está batendo aqui nos 109 mil pontos. Essa linha azul tracejada, projetada já antecipadamente. Agora a gente tem um outro ponto, né? Seria os 110 mil pontos. É meio difícil de alcançar, mas não impossível, né? Ele já foi lá uma vez, né? Incrivelmente, ele já foi lá uma vez. Se colocarmos o fechamento de ontem com o ponto e o fundo, o último fundo e o último ponto, sim, ele pode alcançar os 110 mil pontos. Porém, ainda eu creio que ele vai fazer uma retração, movimento grande, né? Fazer uma retração pelo menos até os 108 mil ou 107 mil pontos. Vou colocar duas setinhas aqui para marcar 107.900 ou os 108.099. Ainda a gente vê que o mercado futuro está tentando se estabilizar em cima, né? Teve uma variação maior dessa vez, né? Viu lá dos 102 mil pontos, bateu aqui nos 108 mil pontos. É uma boa caminhada. Não sei se vocês lembram, o rompimento do triângulo, muito importante que eu falei, né? Quando rompesse o triângulo, é um triângulo ascendente. Assim que ele rompesse o triângulo, isso aqui está no gráfico diário, eu vou colocar no gráfico diário para vocês verem. Então, rompesse o triângulo, ele faria um movimento mais significativo. Opa, será que eu tirei ele? Ah, tá, não aparece aqui, né? Aqui embaixo, fez o rompimento do triângulo e de lá para cá, simplesmente só subiu. Subiu 4 mil pontos, que é aproximado 4% de alta. Se você tivesse comprado aqui um contratinho, você teria 400, minto, R$ 800 no bolso. Se você tivesse comprado 5 contratos, nessa semana você teria feito 4 mil reais com 5 contratos. O índice futuro e o dólar realmente é um ativo que dá muito dinheiro, mas também se você errar a operação, você perde muito dinheiro. Eu tenho uma operação que eu fiz no simulador na segunda-feira. Eu coloquei para ainda não postei ele, essa operação, mas eu mostrei para vocês como que funciona o mercado, né? E como a gente deve agir quando a gente está errado na operação, né? Os pontos de stop e tudo mais. Para hoje, como o mercado só vem subindo já o segundo e terça, ele subiu direto. Hoje ainda creio que vai haver uma pequena retração, ou mesmo ele pode consolidar um pouco. Porque só subir, ele não é muito raro acontecer ele subir mais que 3 dias direto, né? Ele sempre tem uma correção, né, do mercado. Vamos dar uma olhada aqui no dólar futuro. Está entrando em queda, 4,99. O ponto que a gente já havia marcado, marcar aqui novamente, né? Abaixo, né? Ponto 4,96 e outro ponto 4,94. A gente ainda espera que o mercado bata esses pontos, né? Que vai favorecer ainda mais o dólar, vai favorecer o índice e também as varejistas, né? Ontem tivemos uma pequena alta de Vale, né? Foram 1%, né, de alta. Espero que essa alta continue pelo menos até os R$ 74, fechando esse gap aqui de trás, que foi onde eu não consegui estopar a operação. Eu entrei na operação e fiquei numa operação mal comprado, na verdade, né?
foram 2%, 3% de queda, mas né, não consegui, porque amanheceu o dia com 3% de queda, isso acabou resultando num prejuízo maior. E aqui também 5,97, né, por cento, né, foi uma queda seguida, né, 2 dias seguidos. Poderia sim ter estopado a operação aqui, mas eu acreditava que ele fosse bater aqui completar o gap, e ele não veio completar o gap e caiu novamente com força. Ou seja, a operação que estava 3% negativo acabou indo para 5%, 6% negativo, depois voltou para os 3% de novo, caiu para os 6% e foi para lá embaixo, 10% negativo. Isso atrapalhou bastante a operação no mês, né? É, e agora a gente está tentando recuperar, né? Está esperando a recuperação. Espero que ultrapasse os 2% hoje. Geralmente costuma movimentar 3% e lá em cima no 6%, né? Até a sexta-feira, se ele chegar, vai ser maravilhoso. Hoje temos notícias bastante. Quarta-feira geralmente é um dia cheio de notícias. A produção industrial, né? Já saiu aqui do Brasil, né? 1,1%. A previsão era de 0,1%, tem 1% a mais. Incrivelmente, né? 1% a mais. Movimento bom, alto, né? Núcleo de inflação mensal de abril, Estados Unidos às 9h30. 9h30 tem bastante notícia. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis notícias. Ou seja, 9h30 a gente vai ver um movimento muito forte no mercado, né? Agora é 9h11. Vamos acompanhar o mercado até as 9h30, pelo menos, para poder ver o que a gente faz aqui, né? Como que vai se desenvolver o resto do dia. A variação do estoque de petróleo sai às 11h30, né? Novamente, toda semana tem isso aí. E também a variação do estoque de gasolina, né? Que seria o petróleo, para quem não sabe, é o petróleo extraído bruto. E variação do estoque de gasolina já é ele refinado, né? Às 11h30 temos essa notícia. E novamente situação orçamental mensal dos Estados Unidos, né? Então tem bastante notícia hoje, tem que acompanhar, né? Tomar cuidado nesses horários, ele costuma movimentar bastante o preço. Tem índice de preço ao consumidor, né? Núcleo de inflação mensal de abril, né? Também dos Estados Unidos. E a gente tem que tomar cuidado nesses horários, de preferência não ficar posicionado, principalmente no mercado futuro, dólar índice, né? Porque ele acaba movimentando forte. Se movimenta para a direção que você tá, é ótimo, mas se movimenta na direção contrária, ele te arrebenta, né? Tivemos o fechamento de frigorífico Minerva ontem, ele subiu, ontem movimentou 1,44%, mas chegou a subir 3% ontem, né? O fechamento do dia anterior da segunda-feira, na terça-feira subiu 4% e devolveu tudo. O que que indica isso aqui pra gente? Que pode vir uma queda aqui, né? É muito chato isso aqui, porque quando a gente vê esse candle, que seria um candle que a representa, desculpa, dormi mal, bocejando aqui ainda, ah, representa a inversão de movimento. Tivemos uma movimentação de alta, quase 15%, voltou 2% e agora provavelmente a gente vai ter uma correção. Para a gente saber onde ele vai parar, a gente pega o topo e o fundo do movimento, traça a projeção de Fibonacci e a gente entende que ele pode chegar entre a 8,71 e 8,54 nessa região aqui. Ou seja, para hoje a gente tem uma possível queda. Vou marcar o contrário aqui, a setinha vermelha.
8,71 ou 8,74. Após isso, a gente pode ver sim uma alta, né? Um pivô, formação de um pivô. Se ele forma o pivô ou não, a gente tem que esperar confirmar o rompimento do topo do pivô para poder entrar comprado ou não. A gente tem uma posição de derivativos, né? Que chegou a ficar próximo ao 0 a 0, né? Mas ele vai novamente contra a gente e vai, oh, desculpa, ele vai novamente formar esse pivô, cair e subir novamente. Chance para poder melhorar essa posição, né? Na hora que ele cair, a gente compra num preço mais baixo, um pouquinho mais, faz um preço médio e aguarda que ele retorne para alta. Outro ativo que andou bastante ontem foi CVC. Já tem desde os 2,60, né? 64. Ele vem subindo. Fez uma retração já no dia aqui, na segunda-feira. E na terça-feira tornou a subir, né? E desde terça-feira passada ele subiu 22%. Operação boa, né? Infelizmente a gente pegou ele no ponto errado, né? A gente pegou ele caindo, deveria ter feito um preço médio, não fiz porque eu perdi o tempo, né? Errei o tempo de entrada que deveria ter sido aqui, né? Não quis entrar aqui porque a barra esticou muito e agora ele fez uma reversão e está de novo próximo ao nosso preço. Ele vai continuar subindo hoje? Creio que sim. Se não subir, a gente tenta fazer um preço médio para poder sair da operação com lucro. Estamos comprados em 600 contratos, né? Ainda existe a chance para fazer um preço médio melhor e sair da operação com um bom lucro, né? Temos aqui Via Varejo. Via Varejo está aqui já está batendo aqui o quase 20% de alta, né? Aproximado 20% de alta. Esse movimento começou foi na terça, segunda, aproximadamente na terça-feira passada, na quarta-feira passada, minto. E apesar da variação alta após a quarta-feira, né? Ele teve uma variação negativa também, né? Chegou a 4%. Então o mercado enganou bastante a gente. Foi difícil operar, né? A gente tinha operação aberta em via C 25, uma operação que eu tinha mostrado para vocês, operação para a para 21/3/2025. A gente encerrou ela ontem com 22% de lucro. Por que eu encerrei ela? Porque eu sei que o ativo ia começar a voltar. Não tem necessidade de ficar posicionado aqui, né, esperando. A gente pode tirar o lucro e recomprar ela novamente lá embaixo nos 50 centavos, próximo onde a gente comprou a primeira vez, né? Ou mesmo se ele via varejo começar a variar muito para baixo, a gente compra nos 30, nos 40, nos 20 centavos onde ele bater. Então a gente fica aguardando, já coloquei alguns alarmes aqui para ativar quando a gente estiver próximo de um preço de compra mais barato do que a gente já comprou no passado, para realizar o lucro novamente, né? A gente aproveita essas oportunidades para fazer esse tipo de operação. Aqui a gente tem uma operação aberta a 1 centavo, né? Aguardando que Via Varejo chegue próximo até os 3,15. Essa operação se encerra na próxima semana. Foi colocado R$ 50. Se não der certo essa operação, a gente vai perder R$ 50. Não tem problema, porque o risco já é calculado. Se der certo, ele for próximo a R$ 1, a gente vai fazer próximo aos R$ 800 de lucro, tá bom? Temos aqui outra operação via F para o dia 16/6. Já entrou próximo ao dinheiro, né? Ele tá, quando a gente fala próximo ao dinheiro, que ele tá perto do strike, né, de 2,25. É o via varejo, né? Tá aqui 2,08.
Se ele bater no 2,25, a gente começa a ter o lucro nessa operação. Via Varejo parou num ponto interessante ontem, né? É um ponto de ele precisa romper, tanto é que ele devolveu tudo. Vocês podem ver que esse ponto é o mesmo ponto anterior, onde ele bateu e devolveu. Espero que ele não devolva hoje, ele continue o movimento para o alto, né? Para poder bater os 2,25 e a gente zerar essa operação, né? Caso ele não faça isso, a gente tem mais um mês e meio para zerar essa operação, então sem problema a gente aguarda um preço melhor, né? Se ele voltar tudo, dessa operação aqui a gente vai perder R$ 140, né? Prejuízo calculado. Se ele bater um centavo lá, como está a outra operação, a gente perde R$ 140. Eu acredito que nesse ponto, nos 3 centavos ou mesmo nos 4 centavos, seria um bom ponto para fazer uma operação de preço médio, né? Ele voltando aqui, batendo aqui, para a gente poder segurar a operação por mais um tempo e tirar um resultado melhor nela. Caso ele bata os 4 centavos e caia para baixo, é grande sinal que as empresas, os grandes investidores estão saindo fora, né? E estão zerando essas posições todas aqui e vão ficar fora dessa opção. Assim sendo, a opção perde o valor e vai lá para os 1 centavo e a gente perde dinheiro. A próxima parada seria no 4 centavos e a gente tenta colocar ele aqui, comprar pelo menos ao. Se a gente está comprado em 1.000, a gente tem que comprar 2.000 para poder fazer um preço médio mais próximo. 2.000 a 8 centavos são mais R$ 80 que traria a operação. Traria a operação para próximo aos 5 centavos e o risco aumentaria para R$ 260, tá bom? Magazine Luiza, estamos aqui também igual Via Varejo, batendo um ponto interessante que deveria romper, tentou algumas vezes, né? Romper não conseguiu. E aqui novamente ele tentou romper ontem, não conseguiu. Pode ser que ele retorne hoje para baixo, né? Vamos aguardar para ver, né? Nada impede que ele continue subindo, pelo menos por enquanto. Se o dólar subir, se o dólar subir, a gente vai ver Magazine Luiza sofrendo um pouco. A gente tem operação para 21/7, né? Para julho, projetado para os R$ 4,70. Tá perto e ao mesmo tempo tá longe, porque se ele começar a voltar aqui, ele vai se distanciando, né? Ele pode bater nos 3,19 e dos 3,19 até os 4,70. 4,70 são quase 47% de alta. Então a Magazine Luiza costuma fazer esse tipo de movimento, né, de 20, 30% num dia, né? Então a gente acredita que possa assim fazer, né, 10, 15, 20%. Ou seja, em 2, 3 dias a gente alcança lá em cima, né, nos R$ 5, ou a gente vai lá para baixo também. Essa é a operação de Magazine Luiza que a gente tem para o momento. Magazine Luiza, outra operação aqui, ainda não foi aberta essa operação. Estou esperando um preço melhor, que agora está no 84 centavos. A gente está vendo aqui em opções um triângulo descendente aqui. Eu creio que ele vai sim espremer ao ponto de romper até os 17 centavos, onde a gente entra comprando mais barato, acreditando na valorização de até os R$ 5. Só que essa operação vai para dia 16/8/2024. A vantagem das opções é que você pode zerar ela antes, se ela começar a dar lucro, né, dos 17 centavos, for por 34 centavos, já são 100% e assim por diante vai multiplicando o seu patrimônio. Quando chegar nos R$ 5, que ainda não chegou, né, ele vai estar perto, como está mostrando aqui, 1.030
tantos por cento de alta, né? Isso lá embaixo dos 17 centavos, né? Isso pode acontecer, porque vocês podem ver que ele já fez um preço próximo aos 1,55, né? E são 700, 800% de possível alta. E tem um outro topo aqui, vocês podem ver aqui, os 2,46 são, são 130 a 1.300% de variação dos 17 aos 2,40. Ele pode passar sim esse preço, né? Ainda e para os R$ 6 perto do 2.000%. Então é uma operação que dá para fazer, mas agora não está no momento certo para entrar. 84 centavos ainda é perigoso ele voltar tudo e ir lá para baixo, né? Então a gente tem que aguardar o ponto certo de entrada. 17 centavos foi um preço que eu marquei aqui. Deixar no. Tinha esquecido de colocar o alarme. Deixar aqui no alarme já, né? Marcado aqui. São pontos importantes para a gente observar. Tá bom? Americanas. Temos aquela operação aberta. Não desenvolveu, né? Ele voltou tudo, né? No momento tá dando R$ 300 negativos, né? Faz parte do jogo. A gente tá perto dos 5 centavos. Eu quero que ele baixe mais um pouquinho para mim poder fazer uma compra maior e dobrar essa dobrar, na verdade, triplicar essa quantidade de ativos para poder trazer o preço médio pelo menos até os 6, 7 centavos. Assim, toda vez que ele variar para cima, a gente tira já os contratos a mais e fica só com alguns lá para o futuro, para dia 17 de 5 de 2024. Lembrando que o derivativo, seja de compra ou de venda, você pode zerar ele até o dia anterior, ou seja, no dia 16 do 5. Se você deixar passar para o dia 17 do 5, provavelmente você não vai ter condições de zerar essa operação e vai ficar vai ser exercido, né, se ele tiver no preço de R$ 10. Se você comprou 6.000 contratos, né, aos R$ 10,05, você será obrigado a comprar 6.000 ações de Magazine de Americanas a R$ 10,50. Mas qual a vantagem nisso? A vantagem é que se ele tiver a R$ 15 e você quiser exercer, você pode exercer sim o seu direito de comprar Americanas a R$ 10,50. Ou seja, você já vai ter um lucro de 50% nas ações, né? De 10 a R$ 15. Aí você pode comprar, você deixa ser exercido essa opção. Chegando lá em cima, você vende tudo aos R$ 15 no mesmo dia, né? Você pode vender aos R$ 15, abrir uma operação de venda aos R$ 15. Você já sai com lucro, exerce a opção e sai com lucro da opção também e, né, leva a opção lá para frente, tá bom? Pets, vamos olhar Pets. Pets está enroscado, né? Veio fazendo aquelas ondas, né? As ondas de Elliott que eu falei. Infelizmente consolidado o preço, né? E agora a gente está vendo um rompimento muito forte aqui. Foi na sexta-feira passada, né? Foi surpresa isso aqui, a gente não esperava isso aqui. 10%. Na segunda-feira ele subiu bastante. Provavelmente um movimento especulativo, né? Difícil de entrar nesses movimentos. A gente deixa ele romper, formar um pivô para a gente poder entrar no preço melhor, né? Não adianta comprar aqui em cima, porque se você comprar aqui em cima, em algum momento você pode tomar uma retração de 20% ou até mesmo 40% e ter que fazer o preço médio lá embaixo. E isso se não acontecer alguma coisa diferente no mercado, né? E por algum um ou outro motivo, se sair uma notícia, né, de que Pets entrou em falência, algo do tipo, né? Acho meio difícil acontecer, mas se entrar, o seu patrimônio vai deteriorar com uma velocidade muito rápida. Então tem que tomar muito cuidado na hora de entrar nessas operações, principalmente depois que ela estica muito rápido assim, tá bom? Então é 6,46 aqui, seria um preço bom de entrada, mas esse ponto já passou. Ele vai voltar lá, a gente não sabe, nunca tem certeza de nada.
A gente só projeta o que o mercado mostra. Para o momento, a gente está vendo só alta. Ele pode bater sim lá em cima, pode pegar aquele preço, esse preço, esticar 10, 11% e depois devolver tudo, né? Chegar, ou mesmo chegar até os 6,48, devolver 10%, que seria um possível ponto de entrada, né? Desde que ele rompa bonitinho esse outro topo, né? Marcar às vezes aqui, tentou uma vez, tentou duas vezes romper e não conseguiu. Ah, YouTube, né? YouTube tá aqui, também fez um rompimento forte. Infelizmente, logo que rompeu, já andou bastante, né? A gente não sabe, provavelmente ele volte, né? Para dentro desse range grande que está acontecendo aqui, né? Esse range enorme aqui. São 20, parece que não, mas são desde os 21,32 ao 21,95, 22 e 12, né? É um range grande. Poderia ter entrado aqui nessa posição, nessa operação. Perdi o ponto de entrada aqui. Apesar de ter o alarme, eu acho que não estava operando nesse dia. Perdi o ponto de entrada, não consegui pegar. Perdemos 5, 7% de alta, né? E poderíamos ter aproveitado. Agora tem que aguardar um novo ponto de entrada. Vamos lá, voltar para o mercado dólar futuro, índice 9,6, saindo todas as notícias, resultados, né? Como eu disse, quando dá 9,6, o movimento é forte, vocês podem ver. Após a notícia, o movimento já veio forte. Provavelmente os números, deixa eu ver aqui o calendário econômico. Tem que ter paciência. Alguns números vieram ruins para os Estados Unidos, né? Ou seja, favorecendo a alta do mercado brasileiro. Foi fechado o gap, uma pancada forte aqui, desde os são 500 pontos, né? Se você estivesse operando 5 contratos, seriam já R$ 500, né? Não recomendo ninguém operar 5 contratos logo de começo, né? Opere um, no máximo 2 contratos até aprender a operar o mercado futuro. Se não souber entender o mercado futuro, isso pode ser um prejuízo enorme. Por isso que o horário de notícia não é bom entrar. Se você tivesse posicionado na compra e os números viessem bom para os Estados Unidos, a gente bateria lá os 107 mil e você ficaria pelo menos R$ 700 negativos operando, né, na mão contrária. Então tome muito cuidado, não é fácil operar o mercado futuro, tem que prestar muita atenção no que está fazendo, tem que saber o que está fazendo. Houve a alta, fechamento de gap e agora ele está tentando devolvendo todo o movimento, né? Então quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou não tem problema, porque também não é um movimento fácil de pegar. Vocês podem ver que ele subiu e devolveu tudo ao mesmo tempo. Se o índice está caindo, o dólar está subindo lá do outro lado. Vamos dar uma olhada aqui. O dólar também caiu, incrivelmente. O dólar caiu e está devolvendo toda a queda, ou seja, ele está voltando para cima dos 4,99, né? Vamos ver se ele volta ou se ele continua a queda até os 4,96, que era um ponto que a gente já havia marcado previamente. Vamos acompanhando o mercado. Ele devolveu tudo, o índice está devolvendo todo o movimento. Fez no horário da notícia. Ou seja, todo mundo que comprou no lugar errado está sofrendo agora. Se a pessoa esperava para comprar no rompimento desse topo aqui, ele já está tomando uma retração grande aqui em pontos, né? E se ele comprou, ou seja, ele comprou nesse rompimento, né, que é o rompimento anterior, ele começou a sofrer agora e talvez ele vai bater ali embaixo e vai tomar um stop. Geralmente o stop técnico da operação fica abaixo do segundo candle do candle anterior. O candle anterior é um candle positivo, a gente põe stop aqui, né? Um candle negativo que foi a mínima, né? A mínima sendo aqui, ou seja, se você entrou aqui, próximo ao rompimento, né? Você vai ter que aguentar 470 pontos
no negativo, né? 470 pontos é muito, né? Se fosse 5 contratos, seriam R$ 470 negativos na conta em 5 minutos. É muito perigoso operar dessa forma, né? Tem que tomar muito cuidado. O mercado está tentando segurar o preço aqui. Nada impede que ele tente subir aqui, bata aqui, volte tudo de novo e caia lá para baixo. Tá bom? Vamos aguardar então. Nada para fazer no momento, né? Eu queria que vocês observassem simplesmente a movimentação do mercado, né? Como é difícil operar, né? A gente vê aqui no Superdom, vários, essas partes que não tem nada aqui são pontos vazios. Quando tem muito ponto vazio, não tem formador de mercado, não tem operador aqui, não tem preço aqui. Ou seja, se ele bater alguém com muito dinheiro, chegar e quiser movimentar o mercado para cima, ele vai movimentar com certeza facilmente. Aqui também é outro ponto vazio na compra, né? A outra compra está lá embaixo, próximo aos, né? Aqui está dando 60 contratos, próximo aos 108.300. É muito perigoso entrar de qualquer jeito aqui, porque eu não estou vendo contrato suficiente para poder operar. Quando o mercado está assim, a gente está vendo aqui 105 contratos nos 108 mil pontos, né? Isso sim seria um ponto bom de entrada, né? 108 mil pontos. Então ele pode muito bem devolver 200, 400 pontos e nos 108 mil pontos a gente tenta entrar. Que é o que ele parece que está fazendo agora. Estamos aqui na VWAP, né? Ele está tentando segurar na VWAP. O preço ponderado já rompeu para baixo, rompeu para cima. Ele vai ficar brigando nesse ponto aqui. Lá em cima, a gente tem 105 contratos iguais nos 108.545. Ou seja, tem alguém protegendo a operação entre os 108 mil lá embaixo, né? 108 mil e 108.545, que até desapareceu já o contrato. Ou seja, ele deixou ali para uma possível batida. Geralmente esse tipo de operação é feito por algoritmo, né, computador, né? Porque é difícil distribuir os contratos todos num momento tão rápido, né? Você distribuir 10, 15, 20, 50 contratos e fazendo o preço médio, né? Comprando e vendendo, né? Quem faz isso geralmente é algoritmo. Ele compra de um lado, vende do outro, compra de um lado, vende do outro, fica fazendo isso até conseguir o melhor preço médio, né? E do mesmo jeito, os outros concorrentes também, players, né, do mercado, grandes players, ficam fazendo isso, tentando colocar cada vez mais contratos para poder trazer o preço médio para o lado onde eles estão. Aí chega um momento que eles entregam e fica aquele pessoal vendido e comprado em operações, em posições estranhas. A gente pode ver aqui, tem o saldo, né? Vou colocar aqui o saldo. A gente vê a média de cada comprador, né, e vendedor. A gente vê que tem pessoas compradas, Credit Suisse e Telet comprado a 108.230, 108.180, né? Que até é um preço bom. E tem gente mal vendido lá no 108.600, né? A Toro, por exemplo, corretora Toro, Orama, Nova Futura, 108.500, que provavelmente está fazendo aquele preço de tentando querer vender aqui no 108.500 os 100 contratos, né? Vamos ver, está próximo de bater os 108.500 aqui, que seria esse ponto, né? Que é o ponto de abertura do mercado, né? Que foi o ajuste, preço de ajuste, na verdade, não é abertura. Perdão, preço de ajuste, né? No mercado, 108.500. Temos aqui também outro preço aqui, que é o 108 mil Bradesco, né? Aqui posicionado, o Bradesco é um grande player no mercado, também tem que tomar muito cuidado com ele. Ele costuma, fazer um movimento no dólar, no índice, né?
Eles têm muita força, né? Pode ver lá, 108.450. Tem alguém querendo se posicionar no 108.450 na venda. A gente procura aqui no, no Times in Trades, né? Para saber quem é que está mal posicionado. 108.450 deve ser alguém que está aqui, o BGC Liquidez. Esse pessoal aqui querendo vender para poder melhorar o preço médio deles. Temos compradores, os vendedores e o saldo, né? É bom acompanhar de vez em quando isso aqui, que pelo menos a gente percebe o mercado melhor. Vou aumentar aqui para vocês poderem ver. Aqui tem a divisão, né? Evolução por tempo. A gente sabe quem aqui saiu comprando, né? E aqui no caso é a ideal, né? Saiu comprando, fez o preço médio dele. Tá com 400 contratos ali. Em cima lá no melhorando o preço, né? Lá em cima tá comprado, né? Na verdade. Vamos ver aqui, é ideal. Tá comprado a 108.300, está mal comprado, na verdade, aqui, né? Ele foi comprando, enquanto os outros vieram na posição de venda, né? Aqui em preto tá o Bradesco, em verde tem o Merrill Lynch, né? E aqui tem também outra empresa aqui, que seria o UBS. O UBS é formador de mercado, né? A gente sabe disso aí, né? Eles colocam os contratos de compra e venda para dar liquidez para o mercado, né? E fazer os movimentos que são pedidos a ele, né? No momento, a gente não tem nada para fazer. Como eu disse, se tivesse entrado na compra aqui, vocês estariam na mão contrária do mercado. Ele pode bater aqui nos 108.000 e também nos 107.000. A gente lembra que lá nos 108.000 temos 115 contratos agora. Era 105, agora temos 115 contratos. Talvez seria um ponto bom de entrar para a compra, né? No livro visual, que é essa barrinha vermelha e verde aqui no lado, a gente vê o acúmulo dos 105 contratos, 115 contratos. Ele pode bater aqui e atravessar, mas ele pode bater aqui e continuar alta, tá bom? Ou mesmo não chegar até lá, porque eles estão brigando nesse preço. 108.300 parece ser um preço importante, né? A gente vê que bateu várias vezes nesse preço. 108.300. Então a gente já deixa uma barra aqui para a gente especular uma possível operação abaixo ou acima deste preço, tá bom? Eu vou terminar o vídeo aqui, por aqui. Já expliquei bastante o mercado. Parece mágica, mas não é. Veja bem, 4,96, né? É o preço que ele está batendo agora. Como eu disse, ele vai em direção aos nossos pontos marcados previamente. E depois, vou marcar aqui. Vocês acompanhem depois aí na sua plataforma. Estamos aqui a 4,94. Seria o próximo preço de parada do dólar, né? Abaixo disso aí é um pouquinho difícil chegar, mas temos aqui novamente um próximo ponto, né? Vamos colocar lá o fundo, né? E 4,92, né? Não creio que chegue ainda hoje, né? Seria uma variação muito alta, né? Para o momento. E 4,94, sim, ele pode alcançar. E depois o 4,92, que eu acho meio difícil alcançar. Abaixo do 4,92 temos apenas o 4,86. Então a gente vai aguardar agora, né? Aguarda. O mercado futuro projeta o próximo mês como vai ser o dólar, né? O dólar comercial. Então a gente pode ler aqui, dólar comercial futuro. Então a gente aproveita para negociar o dólar na praça também nesse preço, né? Nesse futuro preço, para não ter surpresa. Tem muita gente que fala, pô, eu comprei dólar e me dei mal, né? Ou seja, o cara compra o dólar aqui nos 5,11, né? Ou mais caro, 5,20. E depois o dólar começa a cair. Aí fala, vou vender agora, né? É aquele pessoal sem paciência que não sabe operar, né? Na vida real também acontece isso. Se você comprou o dólar a 5,22 e agora ele está em 4,92, vamos dizer assim, você tem que comprar novamente e não vender, né? Você tem que vender na hora que ele estiver subindo, na hora que ele estiver lá na alta, né?
Não vamos chegar e comprar ele lá em cima e vender na baixa, né? Mas isso aí exige paciência. As pessoas não têm paciência para aguardar o mercado chegar no ponto que precisa chegar, né? Já vamos deixar aqui o alarme, né? Que está próximo do rompimento. Mercado à vista está para abrir, entrando no leilão agora, 9h45. Começa o leilão do mercado à vista. Vocês podem ver que todas as ações começam já o posicionamento, né? Aqui estamos nos R$ 71, né? Ou seja, tem já pessoas posicionadas no 70,69, que foi o fechamento de ontem, e pessoas já posicionadas nos R$ 71, né? Operação de venda e de compra dos dois lados tem 36 mil e 38.300, ou seja, tem mais venda do que compra. Eles vão bater a operação de venda aqui e vão tentar trazer para baixo. Tem 500 contratos aqui no 70 e 74. A abertura do mercado é bem perigoso. A gente não sabe o que eles vão fazer. Tem que tomar cuidado. Ah, vamos olhar aqui a ferramenta aqui, livro de ofertas, né? A gente vê onde tem mais preços, né? Acúmulo de preços. Nos R$ 71 tem uma venda grande, né? E assim também tem uma compra grande de 26 mil contratos aqui, né? Aí depois a gente tem no 68,50 compra e tem uma compra aqui de 15 mil contratos nos R$ 61. Isso me preocupa um pouco porque o mercado está pensando que pode bater nos R$ 61, que prejudicaria bastante a nossa operação. Ele tem R$ 73, 73 e R$ 78. Temos vendedores desse lado aqui. Não é muita pressão, são 10 mil contratos, mas aqui nos R$ 96 temos 35 mil vendedores. Seria um ponto bem difícil dele passar, né? É interessante até. E a gente tem no 82 e no 80 e 10, né? Vou colocar aqui, aumentar aqui um pouco para vocês poderem ver melhor. Essa quantidade de contratos que a gente tem, né? É uma proteção aqui de venda para não passar desse ponto, né? Eles estão tentando se posicionar aqui. Já colocaram aqui mais 5 mil contratos no 84 e 77. A previsão, então olhando aqui a prévia do leilão, a gente entende a Vale pode ir para cima, né, ainda hoje, né? Bater perto dos 73, R$ 74 seria muito bom para nossa operação de Vale, tá bom? Vou encerrando aqui, depois já vai iniciar o mercado à vista e eu preciso operar o mercado à vista. Eu estou posicionado em várias operações. Tá bem? Tá bom, então. Obrigado por mais um dia, né? Assim que o grupo aumentar um pouquinho mais, eu vou começar a fazer não as gravações, mas sim fazer as lives em tempo real, né? Para que vocês possam assistir em tempo real e fazer acompanhar as operações. Pelo menos a princípio eu faria, sei lá, 4 horas por dia, né? Da parte da manhã, que é a parte que mais tem movimento, né? Da parte da manhã até o meio-dia, 1 hora da tarde, ou até mesmo até as 2 horas da tarde. E depois, se tiver realmente condições, a gente faria a live das 9 da manhã até as 4 ou 5 da tarde. Eu não gosto de operar no horário das 4 às 5 porque começa a mudar muita característica do mercado, né? E fica bem difícil de operar. A gente geralmente das 9 às 3 da tarde a gente resolve os problemas, a maior parte dos problemas e faz o dinheirinho. Tá bom, obrigado mais uma vez. Espero que o som tenha ficado melhor dessa vez, né? Tiramos a esponjinha do microfone, né? Estamos só com filtro de café aqui. Eu chamo que é o filtro de café, né? Coador de café. E evita que o som fique ruim, né? Principalmente o som que sai com ar, né? São as letras S, né? F, né? A gente puxa o som, né? E solta o ar, né? Então acaba pegando isso aí. Quem entende de música sabe o que eu tô falando, que canta sabe do que eu tô falando, né? Então precisa deste abafador, desse filtro para evitar que o som, né, fique estridente
e exploda o seu ouvido e mesmo que o som fique ruim, né? Qualquer coisinha que a gente faz aqui acaba pegando, né? No microfone, né? Então, um ótimo dia para todos, ótimos trades. Lembrando, né? Ontem tivemos a morte, né? Da Rita Lee, uma grande cantora, né? Muita gente gostava dela, né? Gosta das músicas, né? E no grupo temos a Kedma, que a Kedma conheci recentemente. Ela é a cover oficial da Rita Lee. Para quem assistiu, viu meus status, né? Stories lá no Instagram, sabe que ela é a cover oficial da Rita Lee e cantou também no Serginho Grosman e está participando do programa do Faustão, né? Onde vai vários covers, né? E aqui também publiquei um dia aí um show que teve na Casa Quintal do Espeto, né? Fui lá ver, show maravilhoso, muito bom. Nossa amiga canta muito, representa muito bem a Rita Lee, né? Infelizmente morreu, que descanse em paz. A música brasileira perdeu uma grande pessoa, né? E vamos lembrar isso aí, como eu falo sempre, né? A vida é finita. Aproveite sua vida da melhor forma possível. Não fique perdido em coisas ruins, em pensamentos ruins, né? Um pouquinho de café. Ah, não percam tempo com coisas ruins na sua vida, né? Aproveitem o máximo possível. Espero que todos tenham uma vida maravilhosa, façam a melhor versão, né? Seja a melhor versão de si mesmo todos os dias, né? Agradeça, gratidão por tudo, né? Gratidão pela vida, gratidão por tudo que acontece na vida, né? As experiências ruins fazem a gente crescer, as experiências boas, né? Nos trazem o prazer da vida, né? A alegria de estar vivo, né? E a gente vai agradecendo pela parte boa, pela parte ruim e por tudo, né? Só o fato de acordar de manhã já é um milagre, né? Todos os dias, né? A gente fala assim, brincando, a gente fala, bom, toda manhã eu ressuscito, né? É porque a gente, né? A gente nunca sabe, né? A gente pode deitar, dormir e logo no outro dia de manhã já não acordar mais, né? E isso, se você pensar nisso, tiver essa noção, você vai dar mais valor pro seu tempo, vai usar o seu tempo com boas pessoas, vai usar o seu tempo com bons estudos, fazendo coisas boas, né? Não fazendo coisas ruins, não desejando mal para os outros, mas simplesmente fazendo o bem sempre, né? Eu falo isso que seja bom para todo mundo, né? O ser humano é falho, infelizmente o ser humano é falho. Ele não é perfeito e se fosse perfeito também não teria graça, né? Porque nada de ruim aconteceria no mundo, seria simplesmente coisa boa acontecendo. As emoções não aconteceriam, né? Seria o famoso Shangri-La, né? Que a terra sonhada, né? Que nada de ruim acontece, ninguém morre, não existe doença, não existe nada. Esse tipo de mundo não existe, né? E na dificuldade que o ser humano cresce, né? A gente vai apanhando e vai aprendendo, vai conhecendo novas pessoas, pessoas boas, pessoas ruins. Isso daí vai formando a nossa experiência de vida aqui na Terra. Espero que todos tenham um maravilhoso dia. Obrigado mais uma vez. Bom dia.